Ora, muito boa tarde a todos mais uma vez. Estamos de volta para um episódio do nosso podcast de pensamento crítico e debate de questões de geopolítica internacional, política nacional e internacional, do canal do Geopolstar. Neste episódio vamos abordar um pouco daquilo que é a tensão global crescente, algo que já falámos no passado, mas que continuam a haver cada vez mais evidências de que o globo está a aquecer, está-se a tornar mais conflituoso e um pouco por toda a parte. Vamos falar sobre questões da China e nisso vamos recorrer ao extenso conhecimento do Eduardo e à sua expertise nesta área para percebermos bem o que é que se está a passar com uma grande potência a nível internacional e uma potência que tem tido por vezes um papel sensato e mediador, mas que também pode ter razões manicaístas e realistas por trás do mesmo. E depois vamos falar um pouco pelo globo. Vamos passar pelo Médio Oriente, vamos passar por África, vamos passar pela Europa, com a tensão e a instabilidade que se começa a sentir também na Alemanha, por exemplo, e com aquilo que se tem vindo a desenvolver. E no fim vamos também acabar em África mais uma vez com a questão da guerra no Sudão, que é para mim, lá está, uma tragédia que continua a acontecer e que infelizmente, se calhar por umas Nações Unidas que se encontram já bastante lapidadas, não se consegue encontrar uma solução para a mesma, ou pelo menos para a suspensão da matança. Nesse sentido, vou passar já a palavra ao Eduardo. Vamos começar com a China. E conta-me, Eduardo, o que é que se tem passado nessa frente? Olá Daniel, olá a todos mais uma vez. A introdução que fizeste estava melhor de começar por aquilo que é a relação ou a dia de mais importante no mundo hoje em dia, que é a relação entre a China e os Estados Unidos. Eu começarei por aí a falar da China, da visita do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken à China, a visita do mais alto representante do governo da administração Biden, desde que a administração Biden assumiu o poder executivo nos Estados Unidos da América à China. Uma visita que estava prevista em fevereiro, ser realizada em fevereiro, mas que foi adiada por causa do incidente do balão de espionagem, não é? Que foi Precisamente. abatido pelo governo norte-americano. E o que é que esta visita nos traz? Anthony Blinken reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Qin Kang, com o maior diplomata chinês e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi e com o próprio presidente Xi Jinping, e substantivamente não trouxe grande coisa. Aquilo que trouxe foi a sinalética, que eu acho que é bastante importante, da abertura do canal do diálogo e da manutenção do canal de diálogo entre as duas partes. Na verdade, o que a maior parte dos especialistas internacionais apontam é que Anthony Blinken foi meio que humilhado perante os representantes oficiais chineses e enxovalhado, passa a palavra, e o exagero, pela postura que os Estados Unidos têm tido. Xi Jinping utilizou muito a ideia de que uma relação para ter confiança é preciso sinceridade e apoio mútuo, que é algo que a relação dos Estados Unidos com a China nos últimos tempos não tem tido. Há muitos fatores de contenção, mas há uma tensão que é bastante conspícua e nós não podemos negar isso. Por muito que esses espaços de diálogo existam, as tensões, não só a nível governativo, mas a todos os níveis, são muito difíceis, porque este diálogo não trouxe grandes soluções substantivas. De lembrar que Xi Jinping e Biden já se tinham encontrado na última cimeira do G20 à parte, e falar de uma espécie de documento de gestão das relações entre a China e os Estados Unidos que nunca veio ser tornado a público, nem nessas reuniões. Blinken teve em reuniões de cerca de 10 horas com os representantes chineses, e há questões que continuam a ser fatores de contenção. A questão de Xinjiang, não é? Dos uigures. Temos a questão do diálogo militar. Em Shangri-La, no mês passado, o secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin tentou uh, falar com o ministro da Defesa chinês, uh, o Li Shangfu, sobre questões de defesa, não é? Mas a China parece que está muito reticente a falar com os Estados Unidos nesta matéria, porque tem sempre medo do envolvimento direto dos americanos nisto. A Claro. relação dos Estados Unidos com a China está cada vez mais difícil. A China era no ano passado, os Estados Unidos eram no ano passado a maior fonte de recepção de exportações chinesas a nível mundial. Neste momento já é a terceira, ultrapassado pela ASEAN e pela União Europeia, respectivamente. O número de produtos tem vindo a ser reduzido, um bocadinho também pela aprovação de alguma legislação americana, seja, por exemplo, para a contenção de produtos têxteis que vêm da China, da região de Xinjiang, que não só é a maior província da China, mas como é uma das províncias com mais multinacionais a operar a partir de lá.
marcas de luxo americanas não têm possibilidade de importar devido ao um, o Uyghur Forced Labor Prevention Act, que foi Uhum. aprovado em junho do ano passado, esse passo de legislação, não tem podido importar produtos têxteis chineses. Uhum. Isso tem reduzido em muito a importação desse tipo de produtos. Falamos de maquinaria industrial, falamos de brinquedos, falamos de mobília, falamos de peças para a casa, falamos de muita coisa. A relação económica em si está muito dificultada. Depois, na questão da tecnologia, a competição entre as duas potências tem sido uma competição completamente abrangente. Como sabemos, a China está na liderança da maior parte das tecnologias estratégicas neste momento, e para os Estados Unidos isso não é fator de diálogo, mas sim de aceleração de competição. A China, que acusará sempre os Estados Unidos de hegemonia intelectual, digamos, sobre as propriedades intelectuais daquilo que produzem a nível tecnológico, uh, quererá sempre ter esta autonomia estratégica e se há uma fonte de contenção e competição com os Estados Unidos, a China também pode, ela própria, beneficiar com isso. Eu acrescentaria ainda no meio disto tudo que não só os chineses têm se reunido com oficiais governativos americanos, mas também com alguns dos maiores representantes das maiores empresas norte-americanas. De lembrar que o Elon Musk, o CEO da Tesla, visitou a China há muito pouco tempo, também o Tim Cook, o CEO da Apple. Mas mais importante que isso foi o Bill Gates, o CEO da Microsoft, que visitou a China também esta semana, antes do Anthony Blinken lá visitar. Mas a relação de Xi com Bill Gates não tem nada a ver com a relação de Xi com os governantes norte-americanos. O fundo da Linda e do Bill Gates prometeu o investimento de 50 milhões em projetos na China, projetos humanitários, de construção, não sei o que, não sei o que mais, e Uhum. Bill Gates apoiou uma China proativa a nível internacional, que é um bocado contraditório com aquilo que é a posição oficial do governo norte-americano. Porque a China, de facto, por um lado, tem tido uma postura assertiva, como tu mencionaste muito bem, em muitas partes do globo, também tem se envolvido naquilo que eu posso considerar uma blitz diplomática de mediação. E o Médio Oriente, para mim, é o principal exemplo disso mesmo. A China, como nós sabemos, foi muito a principal responsável pelo reatar da normalização das relações entre Irão e Arábia Saudita, que Uhum. é um fator de tensão gigantesco com os Estados Unidos, e também agora quer se envolver diretamente no conflito Israel-árabe, Israelo-palestiniano, porque essa lógica do panarabismo da luta da causa palestiniana meio que está morto. E eu acredito que o envolvimento chinês no conflito israelo-árabe é um envolvimento com muito poucos custos e muitos potenciais benefícios para a China. A China perde muito pouco se sequer a tentar. Se conseguir alguma coisa, melhor. E não é que importe tanto a causa palestiniana, eu acredito que a China pode ter as suas motivações, mas se pensarmos numa lógica pragmática, naturalmente que o envolvimento da China nessas questões motivará, assim, uma aproximação ao mundo árabe na sua generalidade. Vemos isto com a normalização das relações da Arábia Saudita e Irão, a reintegração da Síria no mundo árabe, na Liga Árabe, e agora com a potencialidade da China se envolver diretamente neste conflito, porque a China já disse que iria exercer a sua função e a sua responsabilidade como membro permanente do Conselho de Segurança para forçar a questão da Palestina a ser reconhecida como um Estado-membro de pleno direito nas Nações Unidas nos próximos tempos. E só para acrescentar este ponto, o presidente da Autoridade Palestiniana visitou Pequim na semana passada. E a China elaborou um plano de 3 pontos, que não é um plano nada original, mas é um plano que diferencia daquilo que é a posição das grandes potências neste momento relativamente a este conflito. Em primeiro lugar, é um plano que se centra na ideia de que da solução dos dois Estados, com a capital da Palestina a ser Jerusalém Oriental, a cidade velha de Jerusalém, e as fronteiras a voltarem ao antecedente da Guerra dos Seis Dias, de 1967. Por outro lado, o segundo ponto desse plano é a assistência humanitária e económica que deve ser dada à Palestina por parte da comunidade internacional. Como nós sabemos, sobretudo na faixa de Gaza, tem sido bloqueada por causa dos israelitas. A faixa de Uhum. Gaza, embora não seja ocupada em si, é totalmente controlada pelos israelitas. Sim. E por outro lado, até aquilo que eu acho mais relevante, é crítica aberta aos atos provocativos, que é mesmo assim que está descrito, dos israelitas perante o povo palestiniano e a extensão dos colonatos ilegais a ser construídos em território israelita. Em território palestiniano, peço desculpa. Há uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1979, salvo erro, que é a resolução 446, em que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança concordaram na ideia de que essa construção dos colonatos era uma construção ilegal. Ora, paulatinamente, os Estados Unidos foram abandonando essa ideia.
com a administração Reagan foi começada a ser vista como um obstáculo à paz, e com a administração Obama foi começando a ser vista como não producente de paz. Ou seja, a amenização do discurso relativamente a esta questão tem potenciado carta branca para os israelitas abusarem da sua postura perante o povo palestiniano. E como nós sabemos, um quarto do orçamento militar dos israelitas é financiado pela América. O que eu quero dizer é que a China está no Médio Oriente a ter esta postura. Na Ásia Central também está a tentar lançar uma ofensiva de charme, um bocadinho para chamar a si os países da Ásia Central que tradicionalmente estão na esfera de influência russa, com propostas de projetos de investimento e de infraestruturas. A China também está em Cuba neste momento, que é uma coisa que vai ser importantíssimo salientar. Cuba, que é o espinho no pé dos norte-americanos, não é? Ali tão próximo dos Estados Unidos da América, sempre foi, durante a Guerra Fria, sempre foi. Sim. E aparentemente China quer construir uma base militar barra, chamam-lhe instalações de recolha de informação, como quem diz instalações de espionagem, um projeto multimilionário que a administração Biden já criticou. O que eu te ia perguntar, Daniel, e até sobretudo relativamente a esta questão de Cuba, tu achas que isto pode ser uma potencial moeda de troca para os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos têm reforçado e em muito a sua presença na Ásia-Pacífico, e isso como é outro dos fatores de contenção na relação entre China e Estados Unidos, não é? A presença extensiva dos americanos lá. Tu achas que isto é estilo a crise dos mísseis de Cuba? Não tanto retirar os mísseis, mas reduzir presença? Quase que uma chantagem. Pelo menos traz-nos à memória essa situação, não é? Nós sabemos perfeitamente que Cuba para os Estados Unidos é visto quase como um território que nunca foi integrado na Federação. Na altura, quando Fidel apareceu, Cuba era só Estados Unidos, até Fidel depois ter operado as suas reformas e a sua revolução. E por isso, lá está, é mesmo um espinho no pé, é sempre ali qualquer coisa que fica na memória e que não passa facilmente. Acho muito interessante a questão, acho que lá está, pode não ser ainda, mas pode ser uma perspectivação disso mesmo, ou pelo menos uma marcada posição, mostrar aos Estados Unidos que se eles querem pressionar os chineses também sabem pressioná-los a eles, não é? Até porque lá está, aquela zona, Cuba é muito próximo e toda aquela zona tem muita proximidade aos Estados Unidos e se calhar com um centro de recolha de informações vão ter que ter fornecimento de pessoal ou de equipamento e começar-se a haver movimentações de navios chineses na zona. E isso poderá, lá está, replicar aquilo que os chineses sentem no Mar do Sul da China, que é a frota americana do Pacífico, e que se calhar pode depois criar uma situação onde eles conseguem essa tal moeda de troca e dizer, ok, vocês não gostam de que nós estejamos em Cuba, nós não gostamos que vocês estejam aqui em Taiwan, como é que vamos resolver esta situação? Eu acho pertinente. Diz. Provar o mesmo remédio. É, isso mesmo. Eu acho pertinente depois perceber se os chineses começam também a fornecer armamento a Cuba. Não sei, vamos ver. Vamos abordar mais à frente a reaproximação da Rússia a Cuba também, que lá está, também aí sinto que é uma moeda de troca, mas vamos deixar isso para mais daqui a um bocadinho. Aquilo que me parece interessante é perceber aquilo que tu estavas a dizer. Blinken vai à China, leva um puxão de orelhas, no fundo, leva 3 puxões de orelhas seguidos, e onde lhe dizem que efetivamente o que conta é a relação, é a confiança. E depois, eu gostava só de trazer isto à atenção dos nossos espectadores, é que, quer dizer, hoje, há meia dúzia de horas, Biden apelida Xi Jinping de um ditador. Depois de Blinken ir com o rabinho entre as pernas, no fundo, tentar estabelecer alguma ponte de contacto e de comunicação depois de meses de escalada das tensões com Taiwan no centro das atenções internacionais, Biden vai e destrói todo o trabalho que Blinken fez. E isto só me faz reforçar a ideia de que os Estados Unidos estão a operar numa ambiguidade estratégica. Aquilo que fazem com Taiwan há décadas, de que perante a China dizem que só há uma China, perante Taiwan reforçam os seus armamentos e o seu apoio, e nunca se sabe qual é a verdadeira posição dos Estados Unidos no meio de tanta cinza
estratégica. E só para finalizar esta parte e depois devolver-te aqui uma questão que eu acho pertinente, ainda antes de avançarmos, que é os níveis de confiança estão a baixar, claro, por causa de tudo isto, e é muito interessante perceber que, quando falavas dessa cimeira do G20, parece que Xi Jinping disse diretamente a Biden, e isto em termos diplomáticos também te peço a tua opinião e a tua ajuda, parece que Xi Jinping disse diretamente a Biden que não conseguia confiar nele, que ele só lhe mentia. E que não, as relações não poderiam ser boas se não há confiança entre representantes. Eu acho que toda esta conflitualidade económica não é novidade, é uma aposta estratégica dos Estados Unidos competir economicamente e tecnologicamente com a China, deixar a competição para essas áreas e não para a área militar, para mim parece-me também ser benéfico, ou pelo menos o menor de todos os males, e já acontecia com Donald Trump. Donald Trump tinha uma postura económica perante a China muito era oponente, claramente, era de competição clara. Mas depois, de resto, parecia haver ali algum respeito. E Trump, quando falava de Xi Jinping, dizia que efetivamente era um bom líder e que tinha até alguma admiração pelo mesmo. E parece que é ao contrário. Biden mantém essa estratégia política externa, é estável, é uma aposta norte-americana no conjunto, quer seja democrata, quer seja republicana, mas parece é que as relações entre os líderes não existem nesse sentido. E a pergunta que eu te queria fazer é: este investimento da China na Palestina, que é uma questão, lá está, de identidade pan-islâmica, pan-árabe, se calhar nem tanto, mas já foi também. Não será uma tentativa da China ganhar rapport junto do Médio Oriente para continuar a fazer aquilo que fez também em África, que é criar a sua exploração económica, criar vias de aquisição de recursos, de bens, de minerais? Faz-me lembrar a questão do Afeganistão, em que a China garantiu um contrato de exploração de uma mina de lítio, uma das maiores. Não será que a China está-se a aproximar da Palestina num desafio aos Estados Unidos no local, mas também com um interesse em criar relações e laços com outros representantes de outros Sim, Estados? e esse é o argumento principal que é utilizado. Eu acredito que essa visita do Blinken foi apenas um eco daquilo que Xi Jinping já tinha dito ao Biden, que não há uma confiança plena entre o Partido Comunista Chinês liderado por Xi Jinping, não é? E esta nova administração norte-americana. E naturalmente que a China, o envolvimento da China em várias áreas do globo, a América do Sul não é quebrando com toda a doutrina Monroe dos Estados Unidos da América, da supremacia sobre a América do Sul e o não envolvimento de potências externas aqui. O Médio Oriente, que tinha sido não o quintal dos Estados Unidos, mas a grande fonte de fornecimento energético dos Estados Unidos durante tantas estas décadas. A Ásia Central, que é uma área de influência russa. Tudo isto não só a China visa preencher vazios de poder que são deixados por estas grandes potências. E falo também da Rússia, porque a relação da Rússia com a China, como nós sabemos, é uma relação, apesar de haver ali interesses estratégicos coincidentes, é mais tática do que estratégica, porque Uhum. invariavelmente também haverá um pontos de contenção, não é? Claro. Mas há um objetivo em comum, que é conter a hegemonia norte-americana. E o Médio Oriente é um exemplo paradigmático disso. Pega na causa israelo-árabe, ou israelo-palestiniana, já não é israelo-árabe, porque já não há esse panarabismo da defesa da causa palestiniana há algumas décadas, precisamente para mostrar que a China é diferente dos Estados Unidos da América. Mostra-se como um parceiro diferente. A China inibe-se de interferir diretamente nos assuntos internos desses Estados. A China inibe-se de tomar partido dentro dos conflitos facciosos que existem a nível doméstico nestes Estados. E naturalmente que a China quer assegurar a continuidade do seu crescimento económico, que passe. Avise já, a China está a entrar numa crise profunda devido a uma dívida interna que tem gigantesca. As suas províncias acumularam uma dívida gigantesca e a China, como é o maior credor a nível internacional, fora as instituições internacionais, a FMI, sobretudo, Uhum. está a precisar desse dinheiro. E nós não nos podemos esquecer que a China precisa de determinados recursos energéticos e minerais para continuar a subsistir economicamente. E também acredito que, assumindo essa postura de apolítica, digamos,
de parceiro económico, a China não só quer comprar a lealdade destes países e suprir essas necessidades imediatas, como quer garantir vantagens estratégicas para o futuro. Será sempre mais vantajoso fazer negócio e comercializar com a China, seja no que seja, do que com os Estados Unidos da América. Porque, e voltando à questão da dívida, a China ajuda estes países a construir infraestruturas, eles contraem dívida que eventualmente terão que pagar, a dívida vai aumentando porque vão pedir empréstimos a instituições internacionais que não os concedem, a China volta a conceder novos empréstimos e andamos aqui num ciclo de dívida. Uhum. Os chineses, se há coisa que fazem, é cobrar as dívidas todas que lhes devem. Mas há benefícios de parte a parte. Não podemos olhar para isto como uma relação que é unilateral. Não é só a China que retira benefícios. Esses Claro. próprios países também o retirarão. Investimentos em áreas em que é Podem ser assimétricos, não é? Os benefícios. assimétricos e com benefícios que são palpáveis. Uns mais no curto, outros mais no longo prazo. Uhum. Mas há muito esta lógica que é win-win. Uhum. E o Xi Jinping, tanto que projeta a narrativa da Belt and Road como a iniciativa sendo uma iniciativa win-win, como qualquer tipo de investimento que a China faça no estrangeiro como um investimento win-win. Portanto, e não em conta daquilo que tu perguntaste, sem dúvida que são as duas coisas em conjunto. Por um lado, a sobrevivência económica e por outro, o preenchimento de um vácuo de poder. Eu também parece-me relevante e volto a direcionar esta questão para ti, porque tu dominas de facto esta zona geográfica, quer a China, quer o Médio Oriente, pelo teu interesse intrínseco sobre a região, que é a China aproxima-se da Palestina quando efetivamente parece que o resto do globo deixa a Palestina um pouco para trás. Eu lembro-me já há bastantes episódios atrás termos falado que Israel estava a aumentar a pressão sobre a Palestina, os conflitos estavam a começar a aparecer, estavam-se a começar a registrar mais mortes e mais tensões internas, e por exemplo, dou só aqui uma notícia que é: a Rússia vai abrir uma embaixada, um braço da sua embaixada com serviços consulares em Jerusalém. E o que é que isto poderá significar neste momento, não é? É complicado porque, é como tu dizes, a causa palestiniana, meio que desde a segunda intifada, tem há um decúpulo a nível internacional um bocadinho da causa palestiniana, até do próprio mundo árabe. Uhum. Os acordos de Abraão em 2020, sancionados pela administração de Trump, são um exemplo paradigmático dessa mudança de pensamento. O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos assinaram acordos de normalização com Israel, quebrando aquilo que tinha sido a política, que depois foram estendidos ao Sudão e a Marrocos. Quebrando com a política do mundo árabe, a iniciativa árabe que foi assinada em 2002, do não ao reconhecimento, não à paz e não às negociações com Israel. Ou seja, Israel como hub de tecnologia e de negócios vai ser sempre aliciante. E estes países, pensando de forma pragmática, põem um bocadinho em causa as diferenças religiosas e sectárias para normalizar as suas relações com Israel. A própria Arábia Saudita já elaborou que era possível uma normalização, mas com exigências muito maximalistas. Do género ter ajuda militar ao nível de um país anado por parte dos Estados Unidos, ter uma aliança com os Estados Unidos, ter um programa nuclear civil que fosse totalmente autónomo, um bocadinho no sentido em que eles sabendo que os Estados Unidos estão a perder clout no Médio Oriente, os seus dois maiores aliados, Israel e a Arábia Saudita, serão benéficos que tenham uma boa relação entre si. Sem dúvida. Ou seja, estas exigências maximalistas. Uhum. O que é complicado é que eu, há uma instrumentalização por parte da China da causa palestiniana neste preciso momento. Naturalmente que sim. Mas a China se age como peace broker, a imagem que terá para a comunidade internacional será uma imagem muito legítima, independentemente das intenções reais que sejam. Sim. Porque, sejamos sinceros, as relações entre Israel e os próprios Estados Unidos, e nós falamos do governo de mais extrema-direita que existe na história de Israel, nós vamos relatar isso com mais detalhe daqui a um bocadinho, mas a violência contra o povo palestiniano nesta última semana, sobretudo, tem sido em toda a extensão dos territórios ocupados por Israel, na Cisjordânia, até nos Montes Golan, já estão a estender a violência, Uhum. tem sido uma coisa assustadora. Isso tem sido um fator de contenção na relação dos Estados Unidos com Israel. A administração Biden não sabe muito bem como se posicionar perante uma postura tão agressiva dos israelitas. Outro fator de contenção é o potencial renegociar de forma oficiosa do acordo nuclear entre o Irão e os Estados Unidos. Oficiais iranianos e americanos têm se reunido no Oman para uma negociação secreta, ali nas sombras,
de um potencial novo acordo nuclear em que o Irão é-lhes permitido manter as infraestruturas nucleares existentes, mas uma vigilância internacional sobre o desenvolvimento nuclear. Israel não pode aceitar isso. O Irão é o seu inimigo número um. Sim. Portanto, vemos por um lado, a China, sagazmente, como eu acho sempre que os chineses tendem a agir, Uhum. percebe a janela de oportunidade que isto representa, percebe como é que isto se movimenta. Até o facto dos Estados Unidos quererem renegociar o acordo desta maneira demonstra como eles estão desesperados para voltarem a ganhar alguma alavancagem política e estratégica ali dentro do Médio Oriente. Porque a China está a ocupar um vazio de poder que mais nenhum Estado, nem a própria Rússia, consegue ocupar dentro do Médio Oriente. E deixa-me só introduzir aqui um dado, que é, se calhar nem tanto com a China, mas relaciona-se com esta reaproximação da Rússia e a abertura deste braço diplomático em Jerusalém, que é, nós sabemos também perfeitamente que Joe Biden e Netanyahu não se dão bem. Netanyahu tem uma perspectiva muito forte de que todos os protestos que têm sido alvo, até a própria queda que sofreu do poder, foram em grande parte estimulada pelos Estados Unidos. E, quer dizer, se de um lado temos uma Arábia Saudita com exigências maximalistas, do outro lado temos Israel com grandes desconfianças dos Estados Unidos e uma aproximação da Rússia, agora que temos aqui um player um terceiro jogador que começa a querer mexer na estabilidade ou na legitimidade dos poderes regionais, isto tem tudo para correr mal e lá está, para Ora, catapultar o conflito na zona, não é? sem dúvida, porque a abertura dessas instituições diplomáticas consulares da Rússia em Jerusalém não é uma embaixada como os americanos com o Trump fizeram e Uhum. como outros países têm, né? Guatemala, as Honduras, Kosovo. Kosovo, sim. Não é isso, mas o valor simbólico está lá. Uhum. O que significa que, imagina, se estamos perante um governo com uma postura tão ortodoxa, zionista pura e dura, e tão ortodoxa, o facto dos russos cederem um bocadinho para poder não só beneficiar da parceria económica com Israel, mas um bocadinho também comprar o seu silêncio por causa do contexto da guerra da Ucrânia, nós percebemos a importância que isto tem. Não é? Uhum. Israel é importante nesse sentido. Israel Sem é uma dúvida. potência a nível tecnológico, a nível militar, para o tamanho que tem, e isso é aliciante. Isso é aliciante para os países. E Israel também quer mostrar aos Estados Unidos que tem alternativas. Não é? Não serão sempre o junior partner dentro de uma parceria que eles veem como umbilical, os americanos, não é? Como uma parceria que nunca poderá ser rompida. Um Junior E, Partner que neste momento, por exemplo, em termos de capacidades de defesa antiaérea, tem preponderância face aos Estados Unidos. O sistema da Fisga de David, o Iron Dome, uh, claro, são todos sistemas que estão-se a mostrar se calhar mais resilientes ou mais eficazes do que os próprios Patriot, não é? investimento subsidiado pelo próprio governo israelita ou também por ajuda dos norte-americanos. Mas Israel consegue afirmar a sua autonomia nesse sentido, que Sim, é esse o ponto central no meio disto tudo. sem dúvida. E isso será sempre um fator de contenção nas relações com os Estados Unidos. É que, E de facto, o futuro avizinha ser um bocado negro nesse sentido, porque o Médio Oriente é uma zona instável por natureza, e os americanos, das duas uma, ou tentam forçar o reforço da sua presença, com a construção de bases e reforço de contingentes militares em vários países do Médio Oriente. Acho que construíram ou, ou reforço de contingentes militares ou de armamento para lá enviar, não é? Enviaram F-22 agora para a Síria. temos os F-22 para contrapor a presença também de caças russos na Síria e temos a construção de uma nova base militar na Síria, que, Exatamente. segundo tu, é numa zona altamente rica em petróleo. Faz-me lembrar as declarações de Donald Trump, assim um pouco ao estilo despreocupado e se calhar em que muitas vezes revela aquilo que não se deve revelar sem querer, mas quando houve aquela preocupação toda com aquele conflito da Síria, em que ele disse, numa forma para tentar tranquilizar a população norte-americana, de que o petróleo estava do lado dos americanos, que eles tinham o petróleo controlado, para a população não se preocupar com isso. Não muda nada, não muda nada. Nem é, isso nem é uma questão de ter sido o Trump a dizer. A doutrina Clinton
já da década de 90 falava disso. Os Estados Unidos têm que proteger o seu acesso livre e desimpedido a mercados, a fontes energéticas e a recursos estratégicos. Onde é que eles estão essencialmente concentrados? Dentro das áreas de influência norte-americanas, é no Médio Oriente. Uhum. Ainda que se cubra a narrativa com motivos morais, nós sabemos quais é que são os interesses reais deles. E Claro. os Estados Unidos querem, no mínimo, se não ter uma relação boa com os países em si, assegurar esses assets estratégicos na região do Médio Oriente. Eu acho interessante haver este reforço, não só de capabilities, ou seja, capacidades através de infraestrutura e equipamentos militares na Síria, no momento em que lá está, a Síria está a ser reintegrada dentro do mundo árabe, a Síria está, no fundo, a ganhar o conflito interno que teve, parece que é o último suspiro dos Estados Unidos na tentativa, lá está, de só resguardar esse tipo de recursos, manter a garantia de acesso a esses recursos numa possível previsão já de uma retirada num futuro, não é? Poderá ser nesse sentido, por um bocado incerto, porque é o regime do Bashar al-Assad que está, não é? Uhum, sim. Apoiando grupos de oposição, os movimentos de resistência curdos, Uhum. tudo e mais alguma coisa. Não é que queiram a continuidade do conflito em si, porque eu acho que é como tu dizes, a saída deles lá é iminente, mas É o pelo ganhar de menos uma posição melhor na mesa das negociações. é quase que é mesmo isso, um entrincheirar da sua posição para poderem ter argumentos mais fortes. É isso. E também, Não se sei calhar, se para fecharmos esta questão da conflitualidade ali no Médio Oriente, mostrar também o conceito de Nakba, vem aqui do Middle East Eye, tragédia. que é basicamente a tradução do que é a tragédia, não é? Que nos faz relembrar o êxodo palestiniano dos territórios que hoje em dia são ocupados pelos israelitas. Uma coisa um conceito que celebra agora cerca de 75 anos e que lá está, consolida um pouco essa memória histórica no momento em que parece que o mundo parece querer um pouco avançar relativamente a essa questão, havendo outras questões mais prementes, havendo outra conflitualidade que não passa tanto por aí, se calhar. É complicado. Embora o Nakba faça 75 anos, a expulsão dos palestinianos do seu próprio território ancestral não começou em 48. Uhum, Desde que a Declaração de Balfour foi aprovada em 1917, aprovada, escrita na altura pelo secretário das Relações Exteriores britânico, Balfour, uhum, que a causa palestiniana, ou neste caso, a causa zionista israelita, ganhou força e, por uhum. consequência, os palestinianos a sofrer por tabela. E o valor simbólico da Nakba para os palestinianos existirá sempre. Agora era como estávamos a dizer, meio que a causa palestiniana na comunidade internacional anda um bocadinho entorpecida, adormecida, digamos. Porque já é meio uma aceitação da realidade dos factos, que não há maneira dos palestinianos, ou uma solução negociada, seja permanente e estrutural. Se olharmos para as tentativas de negociação deste conflito ao longo da história, as mais sustentadas foram os acordos de Oslo. Ainda assim, os acordos eram insuficientes por natureza, não definiam o estatuto de Jerusalém, da extensão dos territórios, uh, os colonatos a serem construídos, não definiam essas coisas. Uhum. Fronteiras, o estatuto dos refugiados. Ou seja, aquilo que são as exigências dos palestinianos desde o início, nunca de forma política e negociada foram satisfeitas ou sequer postas como potenciais em cima da mesa. Foram sempre concessões negociais que foram precisas ser feitas com os israelitas. E neste contexto atual, os israelitas estão a levar a cabo alguns ataques em campos de refugiados bastante conhecidos dos palestinianos na Cisjordânia, Nablus, Jenin. Uhum. Tem morrido dezenas e dezenas de civis, crianças inclusive, feridos e tudo e mais alguma coisa. E são ataques que, para já, estão a utilizar Apaches norte-americanos, o que é irónico. Já não utilizavam helicópteros para fazer bombardeamentos aéreos à Cisjordânia há imensos anos. Uhum. Acho que é desde 2001, qualquer coisa assim do género. Subida na escala desses ataques. Claro. Depois, estão a estender essa postura agressiva a todos os territórios ocupados. Sabemos como é em Jerusalém Oriental de maneira constante, nos locais de culto, essencialmente. Uhum. Uhum. Al-Aqsa à pancada todos os dias.
porque os israelitas querem impedir que os palestinianos lá entrem, não é? Uhum. Respeitando até aquilo que é a própria lei judaica, de que a Al-Aqsa não deve ser um lugar de culto para os próprios judeus, não é? Só os rabinos mais elevados, digamos, é que poderiam entrar lá. Uhum. Pronto, isso são outras questões. Aos Montes Golan, não é? São território que de iure é sírio, mas é ocupado por Israel. Uhum. Israel quer construir lá, acho que é um campo de turbinas eólicas, e a população civil anda-se a revoltar contra isso e anda a levar com um gás lacrimogéneo como resposta. Sem dúvida. Os ministros israelitas vêm reforçada a sua possibilidade de decretar leis para a extensão da construção de colonatos. O Uhum. Smotrich, o ministro das Finanças, já viu esses poderes reforçados. O Netanyahu já disse que, porque em resposta à violência em Gênio nos palestinianos, um ataque de um palestiniano do Hamas numa bomba de gasolina noutra região matou israelitas e em resposta os israelitas responderam Uhum. e voltaram a vir ataques palestinianos. Portanto, andámos aqui na parada de resposta. E Netanyahu diz sempre a mesma coisa, que é nós vamos responder a fogo com fogo, não é? Considerando o Hamas um grupo terrorista, vai ser sempre essa a maneira de responder. Uhum. E pronto, vamos andar aqui numa escalada de violência que poderá eventualmente acabar, como tem acabado todas as outras, com um cessar-fogo mediado pelo Egito e pelo Oman, e pela Jordânia eventualmente, que a Jordânia também já condenou Uhum. estes atos. Mas é um cessar-fogo que será sempre temporário. Tenno, não é? Portanto, é estéril por natureza. O que demonstra a, a violência é constante nesta região do mundo. E parece que infelizmente essa violência está-se a alastrar para outras áreas, mas antes de chegarmos aí, e se calhar vamos voltar aqui à questão de Cuba, de uma forma muito rápida. Temos aqui notícias de que a Rússia e Cuba querem revitalizar a economia da ilha e talvez recuperar um acordo da era soviética, que é o acordo de troca de açúcar por petróleo. Cuba tem tido bastantes restrições a nível energético e se calhar a Rússia, como agora tem mais excedentes, dada a tentativa dos Estados europeus em subverter as suas vendas de petróleo, se calhar tem agora uma nova zona de exportação para este petróleo. Lá está, aquilo que eu tinha dito há pouco. Se calhar aqui temos efetivamente a criação de uma moeda de troca. Temos aqui aquilo que os russos podem dizer que é a tentativa deles de estabelecer ligações e presença junto dos Estados Unidos, como os Estados Unidos fez com a Finlândia e querem fazer com a Suécia na entrada da NATO. É mais uma adensada das tensões. Cuba, pronto, como tu já disseste, já está a ter a presença chinesa e que claramente os russos também têm essa necessidade de entrar em Cuba para não perderem a ligação histórica que têm e lá está a continuarem esta competição estratégica que não é aberta, não está em clara evidência neste momento, mas que existe entre great powers, não é? Internacionais. E depois, se calhar, transitávamos rapidamente, não sei se tens alguma coisa, alguma leitura sobre isto. Eu pareceu-me só interessante acrescentar aqui para mostrar que efetivamente Não, a acrescentar ao que disseste, não. De uh, facto, a conflitualidade e a competição está a crescer, está-se a alastrar. Ela tem uma fonte que para mim começou ali na Ucrânia, efetivamente abriram-se as comportas do conflito naquele momento, mas agora está a ser difícil há de muitos focos. conter. Passávamos também para esta notícia do PBS NewsHour, um meio de informação norte-americano, e que diz que os centristas alemães estão alarmados com o crescimento da extrema-direita na Alemanha. Mais concretamente o crescimento do AfD, Alternative for Deutschland, que é um partido que tem ligações à extrema-direita, tem membros que levantam bastantes cuidados na forma como olhamos para eles e para as suas declarações. Nem todos serão tão extremados, mas com vozes assim extremadas é complicado. Ao mesmo tempo que também temos um partido mais de extrema esquerda, o Die Linke, que também começa a crescer nas intenções de voto. Isto tudo, lá está, depois de abertas essas comportas do conflito e do investimento da Europa no conflito ucraniano, começa a haver essa fragilidade interna, uma fragilidade interna que pode ser preocupante quando sabemos que a Alemanha
lançou o seu primeiro National Security Strategy, conceito de defesa nacional estratégico. E que temos de ter sempre esta análise, este cuidado. A Alemanha tem sempre uma perspectiva de defesa que, quando se assume, é forte e pode levar tudo à frente. E temos, pronto, aqui alguns dos pontos em que eles concordam em começar a gastar 2% do PIB em defesa, mas onde mencionam que a Rússia é a maior ameaça à zona euroatlântica e que a Rússia está a tentar destabilizar a União Europeia e a NATO. Isto, para mim, é mais uma fonte de preocupação. Nós queremos uma Europa em paz, não queremos uma Europa centrada e voltada para o conflito. Também não podemos ter uma Europa passiva, não é isso que eu estou aqui a dizer, mas temos todos sempre que ter muita atenção na forma como a Alemanha se remilitariza, o que é que motiva isso e com que forma é que se vai mover. Esta combinação destas duas notícias que eu mostrei traz-nos, se calhar, asa para preocupações. Uma Alemanha cada vez mais voltada para o conflito e com extremos internamente a crescer. São bandeiras vermelhas históricas que começam a ser levantadas. Sem dúvida. É só uma coisa para termos em atenção, que a conflitualidade cresce internamente, cresce internacionalmente, e depois cria receitas assim um pouco explosivas em determinados contextos. Depois, se calhar, transitávamos para a última parte, que é a parte que me parece mais triste, que é a conflitualidade na África, que continua também a crescer. A África é um continente sempre afetado por este tipo de tragédias de sangue, de matança extensa. Temos aqui uma notícia da BBC que dá conta de que o Mali pede o fim da MINUSMA imediatamente, uma missão de peacekeeping da ONU. Temos também a Somália, que está a fazer uma campanha massiva de recrutamento militar e que pede o fim da ATMIS, que é uma missão de paz mais do contexto africano. E ao mesmo tempo temos mais notícias do Sudão que relatam que o conflito continua a ocorrer, e até aqui há uma notícia na Al Jazeera a dizer que não há descanso para os civis que fogem do Darfur e que são mortos enquanto tentam escapar para a região do Chad, que faz fronteira com o Sudão. Eu acho que daqui só tenho a ressalvar duas coisas. É uma tristeza constante este tipo de perda de vida, e que a África continue a ser esmagada pela conflitualidade interna que tem, muitas vezes motivada e alimentada por interesses externos à região. E ao mesmo tempo ressalvar que Mali, Somália, Sudão, a comunidade internacional está-lhes a falhar. A comunidade internacional falha porque a ONU está paralisada, a ONU está fragilizada, lá está, desde que as comportas foram abertas do conflito e da matança na Ucrânia, e eu temo cada vez mais que a ONU seja uma instituição que se começa a tornar decrépita, que se começa a tornar obsoleta, um pouco como a Sociedade das Nações começou a ser face à conflitualidade que depois originou a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver, mas é triste que assim seja. É triste que depois, lá está, voltando aqui um pouco ao início, apenas surjam iniciativas um pouco unilaterais e manicaístas, utilitaristas, se calhar será o mais correto, por parte de atores internacionais com muito peso, com muita influência e com muito prestígio pelo fazerem, pelo menos o prestígio que adquirem junto de terceiros ao tomarem uma posição a favor da paz e a favor deste tipo de questões. Mas isto tudo deveria ser tratado em seio e em base da ONU, quer fosse da Assembleia Geral, quer fosse do Conselho de Segurança. Infelizmente. Eu acho que mais uma vez é a lógica do poder, e sobretudo pelo potencial futuro que a África terá, não é? Um continente com a população mais jovem, um continente que dobrará a população em 2050. Eu acho que será motivo para a conflitualidade continuar e não para reduzir. Podemos ter uma população jovem com energia revigorada, que quer a sua independência e autonomia estratégica das influências exteriores, quer a paz, não é? Mas por lá também é mais mão de obra para ser explorada. Sim. Por outro lado, são mais recursos para serem explorados.
temos que ver sempre o reverso da medalha, e muitas vezes o reverso é muito escuro, é como o lado escuro da lua, não é? Uhum. E nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que as coisas vão mudar. Na minha perspectiva, eu acho que a situação, infelizmente, para a população africana, e infelizmente para aquilo que é a dignidade da vida humana, a condição dessas pessoas vai piorar. Vemos estados que são falhados há décadas, que são completamente consumidos uh, por conflitos internos, divisões sectárias. E é Mas como tu mesmo dizes, né? a questão da MINUSMA, por exemplo, que acho que foi nessa operação da ONU em que houve grandes crimes cometidos pelos próprios defensores da paz. Isto só revela que as instituições estão-se a perder. O desígnio básico, quando um país que acolhe uma missão de peacekeeping, em que diz, ok, enviem-nos ajuda para mantermos a paz, e depois diz, por favor, tirem daqui esta operação porque ela está a causar mais problemas do que, do que está a resolver, isto devia nos fazer repensar internacionalmente se nós não temos que repensar outra vez isto mesmo. Vou ter uma tirada um bocado maquiavélica sobre essa situação, mas a verdade é que o que importa é a imagem, o que importa aqui é o parecer, não sei. E o parecer que se está a fazer alguma coisa é mais importante do que efetivamente fazer. Porque as Nações Unidas não são uma organização supranacional. Só funciona por causa do financiamento dos Estados. E há Estados que financiam muito. E há outros Estados que têm outro nível de influência que não precisa de ser diretamente do investimento do bolo do orçamento das Nações Unidas. O que é que isto quer dizer? Que, embora a narrativa oficial seja uma narrativa de estabilização e de zelo pela paz, o Guterres manda afirmações a torta direito para tudo o que é conflito e problema, sejam os problemas transnacionais das migrações, das alterações climáticas, do narcotráfico, do terrorismo, sejam os problemas dentro dos Estados ou entre Estados, vai sempre apelar à paz. Na prática, as Nações Unidas têm as mãos atadas, como nós sabemos. E muitas vezes as mãos são atadas porque há um olhar seletivo das Nações Unidas para os problemas. Sim, sim. Eu acho que neste caso, e lá está, não há nenhum problema que não seja grave, todos eles, quando envolvem perda de vida humana, devem ser resolvidos, mas acho que, por exemplo, a ONU tem tido mais intervenções no que toca ao conflito ucraniano, que é um conflito de larga escala, sem dúvida, com muita morte, com muita destruição, com muita tragédia associada, mas Mas ao é mesmo mais tempo mediano, parece ter-se esquecido que a África continua a sofrer e, mais mediano. infelizmente, parece Vai um bocado que, pela comunidade internacional. sim. Eu acho que hoje terminámos este episódio um bocadinho neste tom mais negro, não é? De Mais triste, facto, pelo menos, com a realidade que observamos. sim, sim, porque nós, como analistas de relações internacionais, é um bocado difícil separar a nossa natureza humana da crueldade dos factos. E muitas vidas, a condição humana aqui não é respeitada. Nós vemos um mundo que caminha paulatinamente. Não podemos afirmar com todas as certezas que será um terceiro conflito à escala mundial, mas um mundo onde a violência é o padrão. E quando isso acontece, independentemente da natureza dessa violência, seja doméstica ou internacional, é errado. É isso mesmo. Cada vez mais a violência faz parte da natureza ou do background, da paisagem internacional. Isso é triste. Nós que pensamos que tínhamos feito uma evolução considerável na sociedade humana ao criar as Nações Unidas, ao criar missões de paz, ao criar o capítulo 6 e 7 da Carta, hum, mas neste momento parecem ser capítulos vazios, pelo menos na tradução efetiva de resultados. Tudo se pode alterar, não é? Parte de nós, parte desta análise, parte desta divulgação destes casos e de olharmos para estes continentes e dizermos chega, basta, vamos deixar estes estados, estas populações, estas fronteiras desenhadas a régua e esquadro governarem-se, encontrarem as suas soluções internas, vamos parar de nos intrometer. A intromissão é de todas as partes, Estados Unidos, Rússia, grupos Wagner, tudo isso se aproveita dessa tristeza, dessa miséria para depois se alimentarem, quer seja de minas de lítio, minas de cobalto, minas de tudo e mais alguma coisa, que a África é riquíssima. Sempre foi o grande paradoxo, como é que um continente tão rico era tão pobre.
mas talvez estivesse na altura de efetivamente apostarmos no desenvolvimento real de infraestruturas. Faz-me lembrar, acho que foi a RFK que disse que se calhar estaria na altura de deixar de fornecer soluções de curto prazo para problemas de saúde em África e apostar no desenvolvimento de infraestrutura e capacidade para a sociedade eliminar esses problemas sanitários de uma vez por todas. Não vamos fornecer tratamentos para Vamos ensinar a pesquisa. isso, para pestes, quando se calhar o mais fácil é criar infraestruturas de tratamento de águas residuais e acabar com as pestes em si e não com as infecções por pestes. Isto de uma forma muito lata, claro. É a necessidade de mostrar os resultados imediatos. Não é? É isso, isso. O pragmatismo político nem sempre se resume à necessidade dos resultados imediatos. Uhum, Resume-se aos melhores resultados. E uhum. pensar de maneira pragmática também é pensar na lógica do longo prazo. Se o problema vai ser resolvido pela raiz, nem que demore mais tempo, é a melhor maneira de o resolver. E os políticos têm muito essa necessidade, e os diplomatas têm muito essa necessidade de apostar em soluções de curto prazo. E Mas depois é porque que também há outras componentes, opá, não querendo entrar muito pelas teorias da conspiração, não é o objetivo deste projeto, nada disso, mas como é um objetivo crítico, de olhar crítico deste projeto, temos que olhar para eles também, que é, muitas vezes as soluções de menor prazo são aquelas que são mais rentáveis a longo prazo, não é? O que é mais rentável? Fornecer água de uma forma que é iterada anualmente ou construir uma grande barragem que resolva o problema durante décadas, não é? Pelo menos para os operadores privados, por vezes, acaba por ser um fornecimento por poços, por projetos e iniciativas que requerem uma manutenção constante e geram bastantes fluxos e capitais. Eu não vou dizer que é isso só que acontece em África, mas não nos podemos esquecer dessas perspectivas quando tentamos olhar holisticamente para a questão e tentamos criar uma solução com pés e cabeça, não é? exatamente. Mas Exato. pronto, mas lá está, retornando, ressalvando que somos nós todos que estamos atentos a estas situações e que podemos intervir e que quando as soluções políticas apontam para uma direção que não é tão positiva, que não é tão de acordo com aquilo que nós achamos que possa ser ideal, que nos podemos manifestar e dizer que não queremos soluções de curto prazo, não queremos uma ajuda quase de solidariedade para pedintes, em que olhamos para a África como temos que fornecer dinheiro porque eles precisam de ajuda para comer, se calhar está na altura então é de fornecermos capacidade deles produzirem a sua própria alimentação, começar a retirar restrições que existem, restrições económicas, a União Europeia é conhecida por isso mesmo, a nível do mercado alimentar e da agricultura tem grandes restrições para a África para sustentar o seu próprio mercado interno da agricultura, se calhar estaria na altura de pararmos com esse tipo de soluções e apostarmos em soluções de win-win para todos os lados, para que esse win-win não fique associado a outros atores mais influentes e com certamente outros interesses também em jogo, como é o caso da China. Mas pronto, estamos a chegar ao fim. Eu vou-te passar a palavra, Eduardo, mas da minha parte queria agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer aos nossos espectadores os que nos seguem, os que nos descobrem, aqueles que partilham deste gosto pelo debate crítico, que gostam de nos ouvir e gostam de pensar connosco. Não se, não se intimidem, comentem, façam críticas sempre construtivas e respeitadoras, porque é a forma como nós tentamos tratar-vos a vocês também sobre aquilo que dizemos. Nós não queremos que vocês compartilhem da nossa visão, queremos que vocês compartilhem do nosso desejo de debater e questionar. E lá está, aproveitarmos o tempo que temos em conjunto para crescermos todos. Nós podemos discordar sempre, mas podemos concordar em discordar. E isso é o fundamental para qualquer sociedade. Nesse sentido, da minha parte, tenho tudo dito e passo a palavra a Eduardo. Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que tocaste nos pontos essenciais. Uh, a importância de nós como indivíduos e nunca devemos descredibilizar o que nós como indivíduos podemos ter a capacidade de fazer. Somos seres racionais, somos seres que têm um papel ativo e felizmente temos liberdade para podermos agir. Portanto, usufruam da vossa consciência livre, mas também usufruam dos vossos deveres enquanto cidadãos do vosso país e do mundo para zelarmos por um mundo melhor, porque
apesar do futuro parecer negro, nós temos esse dever de zelar por um futuro que não seja assim tão negro. E, e passa por tudo, por tudo. Eu e o Daniel não queremos estar aqui semana após semana a lamentar a morte de pessoas constantemente, não é? Isso não nos dá prazer nenhum e parece que é uma realidade que não muda há décadas, para não dizer séculos. E, e nós seremos só mais uma geração a testemunhar isso. E a África é um exemplo paradigmático disso. Mas a vida não tem que ser só isso. E nós, embora o nosso tempo de vida seja curto, podemos ter um contributo substantivo para tudo. E se metemos essa ideia na cabeça, somos capazes de capacitar-nos ao máximo. E este espaço é o nosso pequeno contributo para fazermos um bocadinho isso na ideia de estimular o pensamento crítico. É como o Daniel diz, não tem que compartilhar aquilo em que acreditamos, tem que compartilhar o desejo do debate, né? O desejo de integração das opiniões contrárias, o desejo, não é tanto como o Rousseau diria, de criar uma vontade geral aqui no meio, mas o desejo de congregarmos ideias e a partir daí elaborarmos soluções que sejam práticas. Passa por aqui, passa pela prática, passa por tudo. E pronto, eu e o Daniel estamos a tentar contribuir humildemente para que as coisas melhorem entre nós. Somos pessoas com espírito crítico que querem continuar a tê-lo e não se querem desligar disto à medida que vão ficando cada vez mais velhos, mas ficando cada vez mais conscientes e cientes. E queremos estimular nisso em todos aqueles que nos ouvem. E também queremos aprender com vocês aquilo que tenham para nos dizer. Da minha parte também é tudo. É agradecer ao Daniel mais uma vez pela presença. É sempre um prazer trabalhar contigo no que é que seja. E a todos os que nos ouviram. É sempre um prazer trabalhar para vocês. É isso que nos alimenta. Muito obrigado a todos e um grande abraço. É isso. Mantenham-se no debate, mantenham-se críticos e obrigado. Até à próxima.